Hoje eu quero falar com vocês a respeito da plenitude da vida. A plenitude da vida. Glórias a Deus por isso. E eu quero usar um texto que é muito conhecido da igreja. É um texto que todas as vezes que nós lemos, nós paramos com uma interrogação muito grande na nossa cabeça. Mas quando vamos meditar um pouco mais, vamos ver que é a graça, é o cuidado, é o zelo de Deus para com a sua igreja. Nós vamos ver que é o Senhor que envolve a nossa vida de uma forma grandiosa e quer que realmente cresçamos até alcançarmos aquilo que Ele quer de nós. O Senhor, Ele tem um objetivo na nossa vida, Ele quer que nós alcancemos as metas que Ele tem predeterminadas para nós, e isso vamos alcançar se nós nos envolvermos e nos deixarmos tomar pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que não tem o Espírito, que busque. E aquele que tem o Espírito, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor, irmãos, ele precisa entrar em nossos corações e precisa nos envolver e nos guiar em todas as nossas ações, todos os nossos caminhos. Tudo quanto façamos, precisamos estar debaixo da mão santa do Todo-Poderoso. Todas as nossas ações precisam ser voltadas para Cristo. Precisamos de fato vivermos a plenitude do Senhor na nossa vida, e isto em todos os aspectos. Aqueles que trabalhem, que sejam perfeitos no trabalho. As esposas, que sejam perfeitas. Os esposos, a exemplo das esposas, que também ajude a edificação do lar. Os filhos, que possam olhar para Cristo Jesus, o Filho de Deus, e imitá-lo em todos os aspectos. Que nós possamos, amados, em todas as áreas da nossa vida, colocarmos o Senhor e vivermos os preceitos de Deus acima de todas as coisas. É isso que Deus deseja para cada um de nós, e nós precisamos tomar posse dessa verdade, porque não vamos nos arrepender, não vamos, amados. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa existência é que quando as portas se fecham para nós, nós fechamos a porta do nosso coração para Deus. Já notou isso? Você quer algo do Todo-Poderoso, você quer a bênção do Senhor, porém Deus não quer abrir essa porta. Aí você fecha a porta do teu coração para o Senhor. Como é que alcançarás a graça, o cuidado, a manifestação do poder do Senhor? Impossível, porque Deus quer que estejamos sempre, seja qual for a situação, na dor ou na alegria, igual ao casamento. Igual a casamento, aquela história do casamento, é na dor e também na alegria. Precisamos estar unidos com Cristo Jesus. Sempre com uma palavra de adoração, com uma palavra de glorificação ao Todo-Poderoso. E se isso nos falta, irmãos, a culpa não é do Senhor, mas a culpa é nossa, que muitas vezes não damos a atenção devida à palavra e permitimos que aquilo que não é do Senhor encontre lugar dentro do nosso coração, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mas é o suficiente para causar danos terríveis na vida daquele que não vigia. Sejamos, portanto, atentos em todos os aspectos, em todas as ações, para que assim o nome santo do Senhor seja continuamente louvado e glorificado na nossa existência. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós vamos ler esse texto e vamos falar um pouco a respeito dele, para que o Senhor venha nos edificar nessa noite e possamos voltar para casa felizes com tudo quanto Deus tem feito na nossa vida. Nos diz a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, queridos? Versão Revista Atualizada. Eu quero ler o mesmo texto para vocês na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, para que nós possamos entender com clareza esta palavra.
para que nós possamos compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Hebreus 12, versículos 1 e 2, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Assim nós temos grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto, deixamos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos pela palavra e queremos clamar ao Espírito Santo que tu venhas falar aos nossos corações nesses momentos que aqui estivermos. Que tu venha nos edificar, trazer a revelação da palavra, a compreensão da palavra, Senhor, para que saiamos desse lugar alimentados pelo teu santo e bendito Espírito. Senhor, nós te louvamos por todas as coisas e em nome de Cristo Jesus, nós declaramos a tua bênção sobre esses, para a tua honra e para a tua glória. Aleluias. Amém. Queridos, a Bíblia diz que existe uma multidão, uma nuvem de testemunhas que falam conosco. Muitas vezes nós não entendemos muito bem do que se trata essa nuvem de testemunhas, mas se nós lermos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver a respeito dos heróis da fé. Foram pessoas simples como nós somos, pessoas viventes, que trabalhavam, que tinham suas ocupações, casados, não casados, tinham filhos, não tinham filhos, enfim, tudo semelhantemente a nós. Eles tiveram a experiência profunda de viverem aquilo que Deus queria, aquilo que o Senhor havia proposto a eles através do Espírito. Eles entregaram a sua vida, entregaram o seu ser, eles abriram mão dos seus desejos, dos seus planos, das suas vontades, para que somente Cristo Jesus, para que somente Deus, para que somente Jeová fosse honrado e fosse glorificado. Queridos, esse é o testemunho que nós temos para a nossa vida. A palavra deixa claro que nós também temos a mesma oportunidade, nós também temos as mesmas condições de sermos usados, de sermos trabalhados, de sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e assim, queridos, fazermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O fato, irmãos, é que nós não podemos nos acostumar com essa vida sem vida que muitas vezes levamos, mas é preciso que a nossa vida tenha a vida de Cristo, tenha o sangue do Senhor, porque é o sangue de Deus que faz germinar a sua palavra em nossos corações, e que é o sangue do Senhor, é o sangue do Senhor que nos purifica, que nos lava e que nos coloca de pé. Mas quando nós olhamos para o Senhor, amados, e a Ele entregamos a nossa vida, com certeza vamos receber em nós a plenitude, a totalidade do mover, a totalidade da graça, do poder do Senhor. E esse Deus que fez coisas grandiosas na vida dos heróis da fé, também está pronto para fazer coisas grandiosas na vida que hoje crer no Senhor e se entregar verdadeiramente a Ele. Irmãos, eles são exemplos para nós. Nós precisamos ser exemplos para eles. É assim, queridos, é contínuo. Eles deixaram o seu nome registrado na história. E nós, o que é que vamos deixar para aqueles que lembrarem-se de nós daqui a 10, 20, 30 anos, ou logo após a nossa morte? O que é que vamos deixar para que essas pessoas lembrem de nós? Vão olhar para o passado, vão lembrar-se de nós. Como é que lembrarão de nós? Como mais um que passou sobre a face da terra de forma anônima, que não experimentou o poder de Deus, que não teve a alegria de servir ao Senhor, ou como alguém que viveu, que experimentou, que foi usado pelo poder do Senhor. Irmãos, precisamos marcar a nossa história e marcar a história daqueles que nos conhecem, e isto principalmente com a palavra do Senhor.
Esses que estão em Hebreus capítulo 11, que são citados nesse capítulo, eles marcaram a sua época, marcaram aqueles que eram próximos a ele, marcaram uma nação e continuam marcando todo um planeta com seu exemplo, com sua história de vida. E nós, amados, marcamos pelo menos a nossa família com uma história de vida que as pessoas tenham prazer em lembrar e contar? Precisamos buscar isso, porque é assim que o Senhor quer que vivamos. Vivamos a plenitude, ou seja, a presença real do Todo-Poderoso na nossa existência. E na sequência do versículo 12 diz ainda que é necessário deixar de lado tudo o que nos atrapalha. Essa é a parte difícil, é deixarmos de lado, amados, deixarmos de lado tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos faz parar, tudo aquilo que nos faz errar o caminho, tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, tudo aquilo que nos faz carnais, que nos fazem pecadores sem a restauração na vida. Nós temos que deixar a igreja, porque se nós não deixarmos, como é que vamos vencer? Como é que vamos andar? Como é que vamos marcar a nossa história? Como? Como é que vamos marcar a nossa história? Uma história de pecado? Essa não é importante, essa não serve para nada, essa leva o homem para o inferno. Mas precisamos deixar uma história, irmãos, que as pessoas possam olhar e ver como exemplo de pessoas que abandonaram o pecado, que abandonaram aquilo que era do mal, aquilo que era das trevas e que tornaram-se luz onde quer que eles estavam. Essa é a verdade de cada um de nós, amados. É a verdade, queridos. Mas o interessante, amados, ainda vale ressaltar, é que essa história de sermos testemunhas e deixarmos sobre a face da terra marcas verdadeiras, marcas reais, não é para pastor, para apóstolo, para pessoas importantes, para aqueles que estudaram, mas é para aqueles que são santos. É a santidade, é a presença do Senhor, é a presença, é o mover do Espírito Santo que há de fazer que as nossas pegadas sejam de fogo e que ao pisarmos fiquem marcadas no chão os nossos passos. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, amados. Mas precisamos deixar o pecado, deixar tudo aquilo que nos atrapalha, deixar tudo aquilo que nos agarra, tudo aquilo que nos fixa ali no erro, longe do Pai eterno, mas tomarmos uma decisão daquelas irrevogável, daquelas forte, daquelas que realmente mexerá com as nossas estruturas. É tomarmos, amados, a decisão de cortarmos o braço, arrancarmos o olho, quem sabe cortarmos uma perna, ou fazermos outra coisa que seja aos olhos do homem terrível, forte demais, mas é isso que o Senhor nos diz. Melhor é que você não tenha o braço, não tenha a perna, não tenha o olho, e esteja com Ele na glória, a possuir todas essas coisas e não conseguir passar para a glória. Irmãos, esse texto, claro, ele não diz de forma literal que devemos cortar os nossos membros, mas sim eliminar o pecado, eliminar aquilo que adentra o nosso coração e nos faz errar. Precisamos analisar por onde entra o pecado na nossa vida e fecharmos esta porta, mesmo que seja necessário sacrifícios verdadeiros para a honra e para a glória do Senhor. Mas, amados, a recomendação ainda não para. A recomendação do Senhor para as nossas vidas é que nós precisamos olhar para aqueles que viveram no passado, precisamos olhar para eles, tê-los como exemplos e sermos exemplos sobre a face da terra. É ainda que deixar o pecado é uma necessidade, precisamos nos afastar do pecado, precisamos arrancar o pecado do coração, arrancar o pecado que diz a versão que tenazmente, que fortemente se agarra a nós. Irmãos, quando o pecado entra no coração, ele entra de uma forma extremamente forte. O pecado não é fácil, ele não é fácil. As pessoas muitas vezes subestimam e acham que podem vencer o pecado, e estes muitas vezes tropeçam porque não dão a devida atenção à seriedade e à força do pecado na vida do ser humano.
Quando você cultiva o pecado, ele cresce com muita força. E para você arrancá-lo posteriormente, é a base de muita oração, de muito sacrifício, de muita dedicação, de muita doação para a honra e para a glória do Senhor. Mas a partir do momento que nós reconhecemos essa verdade do Mestre, a partir do momento que nós sabemos que é necessário mudança de vida, nós vamos conservar os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Oh, glórias! Conservar os nossos olhos fixos em Cristo, amados, nada mais é do que viver a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência. E nós não podemos subestimar essa recomendação do Senhor. O Eterno não dá lugar, irmãos, na nossa vida, para pecados, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda. E há muitos que estão vivendo uma vida aparente, uma vida sem Jesus, uma vida longe do Todo-Poderoso, porque estão subestimando o pecado, porque pararam de olhar para Cristo Jesus, pararam de olhar para o Senhor. E quando o homem para de olhar para o Senhor, ele desanima da caminhada, ele deixa de andar, porque as suas forças esvai-se, ele torna-se vazio, apenas uma pessoa sem vida, algo sem vida, andando sobre duas pernas, porém sem o poder, sem a graça do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a correr, olhando para Cristo Jesus, a correr, amados, para que possamos vencer a tarefa, a meta que o Senhor colocou em nossos corações. E dia desses eu estava vendo na televisão algo interessante. Estava ouvindo uns testemunhos de atletas e eles falavam que eles passavam no mínimo 8 horas por dia ali treinando. 8 horas por dia. Queridos, e isto 6 dias por semana. 8 horas por dia. Não parava. Ah, sente dor? Sim, muitas dores. Cansaço? Muito cansaço. Mas é assim. Mas qual o objetivo dele? A medalha, um troféu. E nós, amados, que temos como objetivo os céus, a morada eterna, nós não queremos doar 1 hora de sacrifício para o Senhor. Nós não queremos, irmãos. E nós queremos ir para os céus. Amados, o apóstolo Paulo, ele soube muito bem usar o exemplo do atleta nas suas palavras. Esse texto, claro, não é do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo soube usar o exemplo do atleta, porque aqueles que querem vencer para alcançar a medalha, esses precisam dar a sua vida, dar o seu sangue. Eles não olham para suas dores, não olham para suas dificuldades, não olham para a família que é sacrificada. Muitas vezes precisam sair do país, ir para um país estranho para conseguir ali exercitar-se melhor, treinar melhor. Fazem tudo isso, irmãos, visando apenas ali, aquele momento de glória. E muitos fazem tudo isso e não conseguem o momento de glória, mas pagam o mesmo preço, porque eles acreditam que podem alcançar. E nós que devíamos ser tais como atletas do Senhor, nós muitas vezes, amados, nós muitas vezes não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para nada, e queremos ver a glória do Senhor. Meu Deus, como ver a glória do Senhor? Necessário é que o nosso olhar esteja fixo em Cristo Jesus. E quando nós fixamos nosso olhar em Cristo, irmãos, nada é demasiadamente difícil, nada é demasiadamente complicado, porque nós sabemos que Cristo Jesus assim exige, e é o preço que eu preciso pagar. Um dos grandes males do cristianismo é achar que a salvação é de graça. Ah, a salvação é de graça. Aí eu cruzo meus braços e fico esperando a volta de Jesus, e ali, sem nada a fazer. Afinal de contas, a salvação é de graça. Irmãos, sim, claro, olhando por um aspecto, a salvação é gratuita, porque quem pagou o preço foi Jesus. É através dele, ele que deu a sua vida, ele que derramou o seu sangue, é ele que nos purifica, é ele que nos habilita a alcançarmos a salvação. No entanto, irmãos, se eu não pagar o preço para tornar-me servo do Senhor e continuar servo de Deus,
A salvação gratuita do Senhor não será alcançada por mim. Precisamos lembrar desse detalhe, irmãos. A salvação é de graça, mas eu tenho que ralar, eu tenho que calejar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que passar pelas dores, eu tenho que passar pelo vale da morte, eu tenho que passar pelas dificuldades. Eu não posso tirar os olhos de Cristo Jesus. Não se engane, amados, não se engane com essa ideia que você nada precisa fazer, que você apenas precisa olhar para Jesus da forma que você acha que deve ser, não segundo aquilo que a palavra de Deus diz, mas segundo aquilo que você acha que deve ser, e você olha para Jesus, não de fato, fixando o olhar, fixando os olhos, e fixar os olhos é você olhar firmemente, é você olhar firmemente. Isso é fixar os olhos, amados. Quando eu estou fixando os olhos em alguma coisa, eu não estou olhando desse lado, nem daquele lado, nem para cima, nem para baixo. A minha visão periférica está apagada. Eu estou apenas olhando numa direção, focado naquela direção, fixado naquela direção. Assim precisa ser a nossa caminhada com Cristo, igreja. E essa é a recomendação que está na palavra. E se nós não fazermos dessa forma, nós vamos nos dar muito mal, gente. Nós não vamos conseguir a salvação, não vamos conseguir a glória de Deus. E como é que vamos viver os céus aqui na terra? Impossível. Nós não teremos paz, não teremos alegria, não teremos satisfação. Tudo será difícil, tudo será complicado. Evidentemente que a Bíblia diz, e o Cristo nos afirma isso, que aqui teremos aflições, teremos dificuldades, e vai por aí, sim, claro. Mas a Bíblia também diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, esses possuem um coração alegre, um coração cheio de vitórias, um coração cheio de realizações, um coração completo, um coração semelhante ao do Pai. E é isso que o Senhor quer para cada um de nós. E quando nós alcançamos, claro, com nossos olhos fixos em Cristo, essa realidade, nós vamos entender, irmãos, que os problemas virão, mas que nós estamos sobre os problemas, acima dos problemas. Não estamos sob os problemas, debaixo dos problemas, nós andamos por cima dos problemas, porque o nosso Deus é aquele que aplana os caminhos. Oh, glórias! É aquele que aplana os caminhos. E diz ainda, irmãos, a palavra que aqueles que andam no caminho do Senhor, desses não se desviam, esses alcançam a glória, alcançam aquilo que Deus quer para as nossas almas, e é totalmente possível andarmos no caminho do Senhor, sem nos desviarmos, totalmente possível. Jesus é exemplo disso. Mas muitas vezes olhamos para Jesus e achamos que o exemplo dele está acima daquilo que nós podemos fazer. Olhe para o apóstolo Paulo. Esse era homem, esse era pecador, era ruim de dar dó, ele andava dando umas porradas no povo, ele andava aprendendo, ele tinha prazer naquilo que não era bom, enfim. Olhe para o apóstolo Paulo, porque esse foi alcançado, como nós fomos alcançados, oh glórias, fomos alcançados também. E ele foi transformado, foi restaurado e foi feito em servo verdadeiro, que tinha seu olhar totalmente fixado no Criador. É isso, irmãos, que nós precisamos para a nossa vida. E quando nós olhamos para o Mestre, diz a palavra que ele vem e ele nos aperfeiçoa. Ele nos aperfeiçoa. Irmãos, é a plenitude do Senhor que se manifesta na nossa existência. Oh glórias, é o poder, é a majestade, é a graça do Senhor que é derramada sobre a nossa vida. E essa palavra, irmãos, ela tem cara de teoria, tem cara apenas de utopia, mas é utopia para aqueles que não querem viver Jesus, é teoria para aqueles que não querem viver Jesus. Mas é uma verdade inegável, uma verdade poderosa para aqueles que abrem mão, que deixam-se afastar, que deixam-se libertar, que deixam-se libertar por Cristo Jesus do pecado e que santificam as suas vidas e deixam-se mover poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Para esses amados, a palavra de Deus é real, é verdadeira.
Não é apenas uma palavra que você hoje está muito bem, está legal, está na igreja, aí você canta, você glorifica, oh glória, aleluia, dá uns gritos, muitas vezes uns rodopios aí, aquela coisa toda, enfim. Mas amanhã o teu dia não amanhece muito legal. Aí as coisas não funcionaram da forma que você desejava. Aí você olha para esse mesmo Deus que antes você deu uns glórias a Deus, deu uns rodopios, deu uns pulos, aquela coisa toda, e você se afasta dele. Você não quer mais saber de Deus. Ah, porque nada acontece na minha vida. Ah, porque nada dá certo para mim. Ah, porque Deus não olha para mim. Ah, por isso ou por aquilo. Eu quero falar para vocês, amados, que Deus tanto olha para você, que conhece o teu coração, e sabe que esses que assim agem são fracos e que não têm vida de compromisso, vida comprometida com Ele. Ele apenas atevém, aliás, ele apenas atevê, ele vê antes, ele consegue ver antes as tuas ações e ele sabe quem é você. E eu quero afirmar, irmãos, que nós devemos viver o nosso agora como se fosse o último momento. O último momento. Viva a tua vida por momentos. Viva esse momento, viva o momento que há de vir, mas sempre com Cristo Jesus. Não permita que as dificuldades que hão de se mostrar sejam tão fortes a ponto de subjugá-lo e afastá-lo de Cristo Jesus. Não permita, amados, que os problemas te afastem do Senhor. Não seja fraco. Os fracos não herdarão o reino dos céus e são injustificáveis diante de Deus. Na verdade, amados, não há nada que possa justificar o nosso pecado e a nossa falta de comunhão com o Criador. Nada pode nos justificar. Nada, nada. Mas quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo Jesus, nós vamos ver um Cristo que foi massacrado, que foi machucado, que tinha tudo para olhar para a sua vida e falar: ah, minha vida é uma derrota, ah, minha vida nada dá certo, a minha vida, oh, só misericórdia. Ele tinha tudo isso para falar. Jesus, amados, Jesus tinha toda uma série de argumentos para contrapor a palavra de Deus. Era um homem que não tinha amigos, era solitário, andava com 12, um o traiu, e a multidão que o acompanhava eram apenas interesseiros. É assim, irmãos. A missão que ele tinha parece que não funcionava. As pessoas viam os milagres acontecer, parece a igreja Missão Vivos. As pessoas viam os milagres acontecerem, mas ninguém olha para o Senhor. Meu Deus, quantos milagres nessa igreja, ninguém olha para o Senhor. Jesus, da mesma forma, curou cego, aleijado. O que mais? Ele fez tantos milagres que, se fossem escritos um a um, não caberiam sobre a face da terra os livros. Finalzinho do Evangelho de João. Ou seja, milhares e milhares de milagres. Na Bíblia, 30 e poucos, mas milhares e milhares de milagres Cristo fez. Mas não foi o suficiente, amados, não foi o suficiente para que uma multidão andasse com ele de verdade. Não foi o suficiente. Jesus tinha todos os motivos para desistir da caminhada. Para completar, foi levado para o deserto para ser tentado pelo maioral dos demônios. Lá estava o diabo com toda a sua força, com todo o seu poder. Sofrimento terrível para resistir às tentações naquele momento. Saiu dali, depois veio toda sorte de perseguições, toda forma de perseguições, amados. E Cristo diz que devemos fazer as obras que Ele fez. E o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nós, queridos, no primeiro revés da nossa vida, na primeira dificuldade que se aparece, aí nós chutamos Jesus, fazemos assim, ó,
Dá um chutão em Jesus. Sai para lá, Jesus, sai de perto de mim que você é fracassado. Tu és fracassado, Jesus. Chuta Jesus. Fecha a porta do teu coração para Cristo. E fala para o inimigo da alma: ô amigo, venha, porque aqui tem espaço para você. Queremos do Senhor o milagre. Queremos do Senhor o poder. Mas não queremos o Senhor que dá o poder, nem a sua palavra sobre a nossa vida. Queridos, a plenitude do Senhor na nossa existência, ela é possível, mas tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço, igreja. Não esqueça disso, tem que pagar o preço, irmãos. Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Nós queremos Deus, mas queremos Deus apenas da boca para fora. Não queremos Deus no coração, porque Deus, quando entra, Ele não quer um quartinho, não quer um pedacinho, não quer uma kitnet dentro do nosso coração. O Senhor não quer uma kitnet dentro do nosso coração. Ele quer todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo o que nós somos. Só é possível vencermos, irmãos, quando nós estamos com nossos olhos fixos em Cristo Jesus. E se formos humilhados, se passarmos pelas dificuldades, se os problemas aparecerem, se as portas fecharem, se nos faltarem muitas vezes o conforto, o bem-estar, se nos faltar a saúde, se nos faltarem uma série de situações, de fatores, não deixe Cristo, porque Ele mesmo passou por todas essas situações. Por todas essas situações, amados. Mas foi necessário para que Ele alcançasse a vitória, e a vitória veio na ressurreição. A vitória veio na ressurreição. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus morrer numa cruz foi uma das maiores humilhações já sofrida pelo Criador. Uma das maiores humilhações. O Senhor não veio para morrer, Ele veio para dar vida. Mas Ele, diz a Bíblia, que passou pelo opróbrio, passou pela vergonha, pela humilhação, e isso para que nós pudéssemos ter a vida. E nós não queremos passar, muitas vezes, pela humilhação, pela vergonha, para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas almas. Amados, amemos o Senhor e deixemos que a glória do Eterno se manifeste poderosamente na nossa vida. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Eles, exemplo para nós, precisamos também fazer a mesma coisa. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. É necessário deixar o pecado, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, mesmo que seja bom, que seja agradável, ou que seja importante na nossa vida. E continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Se a caminhada te faz os teus músculos doer, a tua perna doer, a tua cabeça doer, se você não tem tempo para curtir a vida, ou fazer outra coisa qualquer, lembre-se, o atleta não tem tempo para essas coisas, porque ele tem um objetivo na sua vida, e é vencer a corrida. Versículo 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele que aperfeiçoa. Amém? Que o nosso olhar, irmãos, não esteja na dificuldade, no calor do dia, não esteja no problema, não esteja naquilo que nos parece grande, mas que esteja naquele que de fato é grande, Jesus. Olhemos para Ele, seja qual for o motivo, seja qual for a situação pela qual você passa. E diz ainda: Ele não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Jesus foi até as últimas consequências. Jesus foi até as últimas consequências. Ele experimentou o poder do Senhor, ele viu a glória, e hoje ele está sentado ao lado direito, ele está sentado junto ao Todo-Poderoso.
E o Senhor quer te levar para lá, para que você esteja sentado com Ele, para que você possa usufruir da glória que Ele está usufruindo, você possa ter a alegria que Ele tem, o prazer que Ele tem, e que nós possamos ali na glória também experimentarmos quão bom e agradável é estarmos com Ele e junto com nossos amados vivermos de fato uma unidade. Amém, queridos? Não permita que os problemas, que as dificuldades sejam tão importantes a ponto de afastá-los de Cristo, mas coloque Jesus cada dia mais dentro do teu coração. Na verdade, deixe Jesus fechar o teu coração. É o coração de porteira, de portas totalmente lacradas, para que só Jesus esteja dentro dele e nada mais possa adentrar. Amém? E quando assim fazermos, experimentaremos o poder do Senhor na nossa vida e teremos uma palavra de testemunho, marcaremos essa terra, deixaremos aqui pegadas de fogo e hão de lembrar-se de nós como homens, mulheres que foram usados poderosamente pelo Senhor. Isso é para hoje, igreja. Isso é para hoje. É para nossas vidas, é para nós. Amém? Marque o planeta com a tua passagem sobre ele, mas marque com Cristo Jesus. Não se vá deixando a impressão que a tua passagem foi totalmente inútil sobre a face da terra, mas que você seja útil, e ser útil é servir a Jesus acima de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Vamos orar, igreja. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto tens falado aos nossos corações, e que nessa noite, meu Deus, tu venha nos edificar. Nos dá a revelação, Senhor, para que nós possamos cada dia mais te buscar, olharmos firmemente para ti e seguirmos essa jornada ao teu encontro, Senhor, e que possamos nessa terra deixarmos marcas, a marca da pregação do teu evangelho, do testemunho sobre a face da terra, para que pessoas possam entender a mensagem da salvação e conhecê-lo e vivenciá-lo, Senhor. Usa-nos como instrumentos nessa terra, Pai, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Mensagem número 640.